Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu no início da epístola de Tiago que ele escreve as 12 tribos. E a sua dúvida é se essas 12 tribos, às quais Tiago escreve a sua epístola, seriam as 12 tribos de Israel ou seria uma forma simbólica de dirigir-se à igreja. Versículo 1 da epístola de Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Nós sabemos que 10 tribos foram levadas para o cativeiro e depois dispersas, após o reino ter se dividido em Judá e Israel, tendo ficado 2 tribos em Jerusalém e as outras 10 dispersas. Aquela divisão e aquela dispersão foi nacional, o que significa que mesmo entre os de Judá que ficaram em Jerusalém, havia indivíduos pertencentes às 10 tribos dispersas, às vezes chamadas de tribos perdidas. Ana, por exemplo, que encontrou o menino Jesus no templo de Jerusalém, era da tribo de Azer. Portanto, devia haver outros também, como ela, na mesma situação, descendentes de israelitas das 10 tribos, porém que não foram levados para o cativeiro assírio, ou que voltaram para Jerusalém nos tempos de Esdras e Neemias. Mas aqui Tiago fala de 12 tribos. Portanto, está falando de israelitas das 12 tribos e não especificamente apenas das 10 tribos daquela dispersão que aconteceu no ano 721 a.C. Pode ser que Tiago esteja se dirigindo aos que se converteram no dia de Pentecostes, já que no capítulo 2 de Atos, nós vemos que eles eram judeus de todas as nações. Atos 2, versículos 5 ao 12. Outra possibilidade é que Tiago estivesse escrevendo aos cristãos judeus que foram dispersos por causa da perseguição deflagrada em Atos 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Pode ser isso também. Mais adiante, nós aprendemos que nos desdobramentos dessa dispersão, muitos judeus cristãos foram para em outras terras, Atos 11, 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Portanto, eu acredito que Tiago estava se dirigindo a todos esses judeus convertidos a Cristo e possivelmente também a judeus que haviam apenas escutado o Evangelho e professado crer, porém sem terem realmente entendido de que se tratava aquilo. Em Hebreus existem referências àqueles que desfrutaram dos benefícios do cristianismo sem, contudo, terem crido de verdade, como é o caso da passagem em Hebreus 6, de 4 a 8. O texto de Tiago também dá a entender que está tratando com pessoas ainda com uma grande carga de judaísmo em si mesmas. A carta deve ter sido escrita em um momento de transição, quando muitos judeus convertidos a Cristo ainda não tinham uma ideia clara do que era a igreja e a enxergavam como uma continuidade do judaísmo e uma boa nova da vinda do Messias de Israel. Muitos cristãos fundamentalistas ainda hoje pensam assim. A doutrina da igreja, depois que foi revelada a Paulo, ainda não parecia ser compreendida no início, e havia muitos que continuavam frequentando as sinagogas, como se o cristianismo fosse apenas mais uma seita do judaísmo, ao lado de fariseus, saduceus e essênios. Esses judeus cristãos deviam ser parecidos com alguns que hoje se intitulam cristãos messiânicos, que se vestem como judeus ou querem que as pessoas falem o nome de Jesus em hebraico. A carta aos Hebreus corrige essas coisas, mostrando que o cristão deve sair fora e longe do arraial religioso e das práticas judaizantes, algumas das quais chegaram a ser fonte de problemas, como nós encontramos em algumas passagens de Atos, como no capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. No versículo 24 de Atos 15, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós
Vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Atos 21, de 20 a 21 também, e ouvindo-o eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. Isso para ver quantos ainda eram cristãos, mas ainda viviam na lei. Hebreus 13, de 9 a 14. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, esses corpos. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou sua vergonha, ou sua rejeição. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa passagem toda eu li de Hebreus capítulo 13, versículos 9 ao 14.